Ações ON, ações PN, ações Unit. Por que isso existe? Bom, na verdade, isso é uma particularidade do nosso mercado, o mercado brasileiro. Isso não existe em nenhum outro lugar do mundo e o motivo é bem simples. Na década de 70, a Petrobras precisava se capitalizar, o governo brasileiro, na verdade, precisava se capitalizar e o governo não queria perder o controle da Petrobras. Afinal de contas, se ela abrir o capital de uma empresa no mercado e disponibilizar muitas ações, mais do que 50%, por exemplo, o controlador acaba perdendo o seu poder de voto e pode acabar sendo os minoritários podem acabar influenciando na empresa mais do que o controlador gostaria. E pensando nisso, o governo da época decidiu, ele avaliou e fez, tudo bem, nós vamos então dividir a empresa em duas classes de ações, que são as classes ordinária e preferencial que nós conhecemos hoje. As classes ordinárias, elas vão ter poder de voto. Então, aquele acionista que tem ações ordinárias, as ações com o numeral 3 no final, são as ações que dão direito a voto ao acionista que as possui. Quanto mais ações ele tiver, obviamente, maior vai ser o seu poder de voto dentro da empresa. Por outro lado, o governo, a legislação da época, sabia que isso iria tirar a atratividade do investimento do mercado. Afinal de contas, se eu não vou ter poder de voto na empresa, para que é que eu vou me tornar acionista? E se acontecer alguma coisa que eu não concorde, que eu acho que não faz sentido, o que é que eu vou ter de direito, né? Qual é a minha contraparte em relação a isso? E por isso, as ações preferenciais foram criadas. As ações preferenciais, elas dão direito ao acionista de ter preferência no recebimento de dividendos. Então, via de regra, todas as ações preferenciais têm, no mínimo, 10% a mais de dividendos a receber. Quando a empresa for pagar dividendos, quem for acionista preferencial receberá pelo menos 10% a mais, enquanto o acionista ordinário não vai ter essa bonificação. Mas ele também recebe dividendos, tá bom? E as ações Unity, por que elas foram criadas? As ações Unity, elas são um pacote de ações. A empresa, ela vai escolher de acordo com os critérios dela como isso vai ser montado, mas normalmente ela é uma mistura das ações ON e as ações PN. Então, por exemplo, a empresa pode construir um grupo de ações Unity contendo duas ações ordinárias e uma ação preferencial, que seriam duas ações com direito a voto e uma ação com direito a recebimento de dividendos a mais. E isso vai de acordo com os interesses da empresa, pode variar bastante de caso a caso. É justamente isso que nós vamos ver agora na prática, como é que funciona e por que as empresas pensam nessa estratégia. O motivo principal pela criação da Unity é trazer mais liquidez para a ação, porque às vezes quando você cria duas classes de ações, preferencial e ordinária, uma delas tende a ter mais liquidez, normalmente a preferencial, porque afinal de contas os investidores minoritários, eu e você, tendemos a ter preferência ao recebimento de dividendos. Então, por isso, a ação ordinária acaba perdendo um pouco de liquidez, você não tem tanta negociação no mercado. Então, é interessante para a empresa fomentar isso, né? Trazer mais liquidez para o mercado. Para isso, ela cria essas ações Unity. Vamos ver aqui como um exemplo, aqui no caso do Santander. O Santander, ele fez uma emissão de ações Unity que é composta por uma ação ON e uma ação PN, ou seja, duas ações, sendo uma preferencial e uma ordinária. Agora percebam uma coisa, a liquidez média diária dessa ação, essa é 51 milhões de negócios por dia, em média. Enquanto você olha a ação PN, que é a ação preferencial, que deve ser a segunda ação mais líquida da empresa, a liquidez média é em torno de R$ 1 milhão. Isso pode parecer muito para um investidor que não tem tanto capital, mas quando você pensa num investidor institucional, um fundo de investimento, por exemplo, isso é muito significativo. Quanto maior for a liquidez, melhor. Vamos para outro exemplo prático. A Taesa. A Taesa é uma empresa que também emite ações Unity, como você vê as ações numeral 3, numeral 4 e a Unity. As ações Unity da Taesa têm uma liquidez média diária de 53 milhões de reais por dia, em média. E ela é composta por duas ações preferenciais e uma ação ordinária.
Quando você compra, por exemplo, a ação preferencial no lugar da ação Unity ou da ação ordinária, a liquidez média cai para 2 milhões de reais. Então, isso é muito significativo, principalmente quando nós pensamos em grandes investidores, em fundos de investimento, investidores institucionais, tá bom? Então, basicamente, por esse motivo é que foi criada essa classe de ações. Eu sou Gabriel Duarte, analista de investimentos aqui da Ticker Research. O conteúdo de hoje foi bem rápido, espero que tenha agregado você de alguma forma. E valeu, até o próximo vídeo.